Oi gente, dando continuidade aqui à série de vídeos sobre os 4 medos que a humanidade, desde a civilização egípcia, tem que enfrentar para que nós possamos evoluir, que são o quê? O medo da perda, o medo do abandono, o medo de enfrentar e o medo da morte. E eu falei aqui nos vídeos anteriores, contei um pouquinho da minha experiência de quando eu sofri acidente e fiquei viúva aos 26 anos. E hoje eu quero falar então sobre o quarto medo, que é o medo da morte, né? Seja a morte de um ente querido ou você mesmo tem medo da sua própria morte. Eu converso com muitas pessoas na loja, e é constante agora, especialmente durante a pandemia, eu ouvir essa frase: "Ó, eu tenho medo da minha morte, eu tenho medo de sofrer durante o momento que eu tiver que fazer a passagem." Outras pessoas têm medo de perder um ente querido. Então, qual é o medo? Qual é o medo que te acompanha? O medo da sua própria morte ou o medo da morte de um ente querido, né? E nós aprendemos com a civilização egípcia que a morte é só uma passagem, né? Na verdade, a nossa alma, a nossa consciência, ela não morre. Aliás, ela continua até muitas vezes mais viva do que agora, né? Mas com mais consciência de tudo. Nós muitas vezes nós temos consciência apenas de 5% do que nós passamos, né? O restante está lá guardado no nosso inconsciente. Então busque aí dentro de você. Eu, quando sofri acidente, eu tive que enfrentar o medo da morte. Eu cheguei muito próximo da morte, eu quase fiquei sem andar, né? Eu só ando mesmo por um milagre. Eu tenho prótese na coluna, né? Nesse acidente, o meu marido faleceu, então eu também tive que enfrentar esse medo, da morte de um ente querido. E veja que nesse acidente eu tive que enfrentar os 4 medos, que em algum momento nós temos que vencer durante a vida. Eu tive que enfrentar o medo do abandono, o medo da perda, o medo de enfrentar, a situação e o medo da morte. E tudo isso foi perfeito e necessário para minha alma, para minha, consciência, faz parte do meu caminho de evolução. Então eu tenho que estar sempre focada no meu presente, não me deixar fazer com que os meus pensamentos fiquem sempre no passado, achando que a minha vida era melhor antes, e nem voltado para o futuro, o que vai ser de mim, o que vai acontecer. Na época eu assumi 2 filhos que eram filhos do meu marido e são meus filhos do coração, que eu aceitei desde o momento que eu os conheci, e não posso ficar me preocupando, o que vai ser, como vai ser da vida deles ou da nossa vida. Não, é viver o presente e saber que eu tenho que fazer o melhor hoje e que isso que eu passei serviu de alguma forma para eu hoje poder ajudar outras pessoas. Então, se você está enfrentando, a perda de um ente querido, ou mesmo o medo da própria morte, saiba que isso poderá fazer com que você, ao superar tudo isso, você possa ajudar outras pessoas, porque nós estamos aqui para isso, para com que as nossas experiências possam ajudar outras pessoas que ainda vão passar pela mesma situação. Então eu vejo tudo como um grande aprendizado e uma forma de nós sermos úteis ao Criador. Então hoje eu posso ajudar outras pessoas que também passaram, pela mesma situação que eu, e elas vão conseguir perceber que se alguém foi capaz de vencer isso tudo, eu também sou. Então é isso que você pode colocar, né? Não, se outras pessoas também perderam entes queridos, perderam seus filhos, perderam, seus familiares, estão aí, eu também vou superar, sempre com foco na gratidão, sabendo que tudo é perfeito e necessário e que existe um plano maior na nossa vida, Nada é ao acaso. Então, eu concluo aqui então essa série de vídeos. Poderia falar muito mais sobre cada uma dessas perdas, mas aí os vídeos ficariam muito longos. Se você quiser saber mais alguma coisa,
tiver alguma dúvida que eu possa ajudar, deixa aí nos comentários, eu adoraria. Eu sou a Luciana Serri, do canal Nutrir com Gratidão. Beijo, gente!